com você aqui um texto da Bíblia, dois, mas vou ler aqui um, Apocalipse 21. Apocalipse 21, então a Bíblia ela fala assim, ó. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, a Jerusalém vai descer, né? A gente não vai subir. A Jerusalém, diz o texto aqui, que a nova Jerusalém vai descer. Deus habitará no meio. E a cidade, a casa de Deus, o lugar final das segundas coisas, porque as primeiras coisas são essas. Haverá passado, dor, morte, pobreza, tudo fará parte do passado, e nós teremos um só Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, que será o nosso Deus, e Ele governará como sempre quis fazer, depois de restauradas todas as coisas. A restauração aconteceu, deveria acontecer, e é do propósito divino que nós tenhamos um novo céu e uma nova terra, um lugar bom de se viver, né? É a nova Jerusalém. Quem quer ir para lá? Melhor ir para lá, porque o contrário não sabemos, né? Como é que vai ser? Jesus falou assim em João capítulo 14, olha só, João 14. Então a Bíblia fala assim, olha, João 14, do Evangelho, ele diz assim, verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, uma morada. A casa do meu Pai tem muitas moradas. É um condomínio que chama Condomínio Nova Jerusalém. E Jesus falou: vou preparar um lugar para vocês, a Nova Jerusalém, naquele condomínio. E para onde eu vou, vocês sabem. Qual é o caminho? O caminho é o seguinte, é simples o caminho, não precisa nem de Waze, nem de Google Maps. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
É só. O caminho ele leva. O caminho ele leva. Então, Jesus falou, esta casa e a morada. Agora eu vou ler o último texto de introdução aqui, ó. Hebreus 11, verso 13. Hebreus lá no Novo Testamento, sabe? Depois você não esquece de se exercitar na Bíblia, não, irmão? Porque se Jesus voltar e falar assim, olha, vocês têm que achar o versículo bíblico que a porta vai fechar. Se você demorar na Bíblia, você fica. Tem que saber onde é que está o versículo da Bíblia e abrir certo, né? Então vai treinando, tá? Você que é crente novo aí, ó, começa a bater os Marcos, Lucas, João, aquela coisa toda. Hebreus 11, verso 13. Diz assim, ele fala das personagens da fé do Antigo Testamento. Abraão, Moisés, Elias e tudo aquele povo. Verso 13, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha só que coisa interessante. Aqueles procuravam uma pátria terrena. É a Canaã terrena, é Jerusalém, é Israel, é o monte este, o monte aquele, e ficavam com os olhos na geografia, os olhos geográficos, que os olhos vê e que pode desabar. Aí Deus inverte a lógica deles e diz, olha, eles descobriram que a pátria deles não é mais a pátria terrena, esses olhos aqui que nós temos, fraco de óculos. Ele fala, a pátria superior, é uma outra pátria, a pátria celestial. E é a pátria que foi invertida, os olhos deles, e que Deus deseja inverter os nossos olhos também. Olhar para a pátria celestial. Às vezes a gente fica perdido com a pátria terrena e se esquece da pátria celestial. A gente troca o passageiro, o eterno, pelo passageiro. O ser humano, essa nossa carne, ela é muito corrupta. Ela se envolve com as coisas desta vida, ela se envolve com as coisas que nos dão conforto, ela se envolve, com tantas coisas que a carne gosta, a nossa vida gosta, e a gente vai perdendo e substituindo o celestial pelo terreno. E às vezes o Senhor precisa puxar nossos pés, para o caminho da fé. E a gente vê como são essas coisas. A gente brasileiro gosta muito de ter casa, O primeiro sonho do brasileiro que é ter casa, da casa própria. Todo mundo quer ter a casa própria. Tudo bem que você paga em 30, 40 anos, mas diz que é próprio, É assim que funciona. Diz que é próprio, mas é da casa própria. Nós queremos, essa coisa toda. E todo mundo anseia, quer, vive. Eu me lembro que em Londrina, em 1982, 83, meus pais pagavam aluguel e eles foram, um tempo depois, minha mãe fez uma inscrição de uma casa popular da Coab. Tem Coab aqui em Curitiba? Tem, da Coab. E aí aquilo foi uma coisa interessantíssima. E aí quando ficou pronto os conjuntos, lá na Zona Norte de Londrina, fomos morar. Só que a ansiedade era tanta que eu lembro que minha mãe arrumou um caminhão assim, e quando meu pai chegou, a gente não estava mais na casa. Olha que minha mãe era maluca. Mas meu pai dizia assim, para aquele brejo eu não mudo. E ela falou assim, então você fica. Não é que a mulher fez o que tinha que fazer? E quando ele chegou, eu lembro até hoje, que eram as 10 horas da noite, o homem não tinha aparecido em casa ainda, acho que ele não sabia nem onde era. Acho que andou em todas as quadras daquele conjunto. E chegou lá,
Mas chegou, né? E a ansiedade era tanta que eu lembro que a gente ia buscar água na mina. Demorou um mês para chegar a água na casa. E eu e meu irmão tinha que ir na mina buscar água. A casa, né? A casa. Só cuidado com a casa terrena. A casa terrena às vezes oprime. O apego a este mundo, ele é a causa da angústia das pessoas, porque a gente vive na era do conforto. A gente vive na era do conforto. Ninguém quer abrir mão do conforto, né? Mesmo que para isso, a gente vê pessoas enfadadas, depressivas, no acúmulo de coisas e na ânsia de ganhar coisas, e acúmulo de atividades para acumular coisas. A gente tem muitas coisas que a gente quer, né, garantir a segurança do presente, a segurança do futuro. A gente quer fazer isso tudo. É por isso que a gente vê gente muito rica, muito corrupta. Como é que pode uma coisa dessa, né? Você vê que o sujeito já é muito rico, de repente o sujeito ou a sujeita chega lá, é presa por corrupção, aí você e eu, né, dizemos assim, meu Deus, vai ter que viver umas 5 vidas para gastar o que tem, mas ainda quer mais e mais. Por que quer mais e mais e mais? Porque a ansiedade da vida nos torna inseguros, e a gente fica agarrado, né, naquilo que dá segurança para a gente. Só que aí é um desastre, porque aí nós nos tornamos escravos de nós mesmos, escravo do mundo, escravo do governo, escravo do trabalho, escravo de tudo, né, que não se dá a alegria da vida, porque tem medo, né? Alguém disse no passado assim, gosto do avarento, porque o avarento, sabe o que é avarento, irmão? Quem não sabe o que é avarento aqui? Todo mundo sabe, né? Mão de vaca, moleque de samambaia, aquela coisa toda. Ele disse, gosto do avarento, porque o avarento se torna a pessoa mais generosa quando morre. Deixa tudo para os outros. E os outros torram, né? Só o avarento não sabe viver, o que recebe, torra tudo. Torra tudo. E é interessante, né? A gente pode viver sem a maioria das coisas que a gente compra, mas a gente não pode viver sem as coisas que temos de graça. Você sabia disso? Você não vive. Você vive sem celular, mas você que tem que comprar. Mas você não vive sem água, sem ar. Você não vive sem o básico da comida. Tudo você tem. E tem de graça. Tem de graça, né? A gente vê como é que é isso. E muitos querem se embrenhar nesta casa terrena. Essa casa terrena, muitas vezes, é a prisão. Eu gosto lá de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, quero que você veja uma coisa muito interessante. Verso 10. Eclesiastes diz assim, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Esse ama o dinheiro não é o amor, um amor saudável. No original, esse quem ama o dinheiro é usado para avareza. E você sabe que Jesus condenou a avareza. O que é a avareza? Hein? A avareza é a ânsia de ganhar, medo de perder. E para isso, as pessoas entregam suas vidas. De todas as formas. Então ele fala, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Não é errado ser rico. É errado, não é que é errado, é prejudicial a riqueza te ter. Não é? A riqueza nos ter. E você precisa ser rico para ter esses sentimentos, porque eu sempre digo que a pior classe que existe, tanto material como emocional, como espiritual, é a classe média. Por que a classe média? Um dia minha filha perguntou, pai, a gente é rico ou é pobre?
Meu Deus, que pergunta. Envolve fé, né? Envolve quem somos, envolve tantas coisas. Aí eu falei, olha, filho, tecnicamente, né? Rico é aquele que pode ficar um ano, sei lá, tecnicamente, tem um ano sem, numa emergência, sem passar necessidade. Mas a maioria dos brasileiros, se ficar um mês, passa os outros 10 anos devendo, né? Então, a gente vê como que são as coisas, mas a classe média é aquela classe avarenta, porque não tem, pensa que tem, né? E fica naquela angústia, porque ele quer ganhar tanto, mas a possibilidade da riqueza é escassa, né? Ou ele herdou alguma coisa, ou já tem alguma coisa, ou ganhou na loteria, mas geralmente crente não joga, né, eu acho. Então isso fica só no sentimento pequeno. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria, quando está nos céus, nós encontramos descanso com o que somos. Seja rico, seja pobre, é o que trabalha, é descanso. E não podemos ser enganados pela avareza, da escravidão, da insatisfação. Filipenses 3:20, ele fala que a nossa verdadeira casa está nos céus, e a nossa fé nos vai levar para isto. Veja assim o que a Bíblia diz. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. De onde você é cidadão? Dos céus. Se você tem Jesus Cristo na sua vida e o recebeu como seu Senhor e Salvador, a sua perspectiva, ela fez uma reviravolta. Uma revolta total, né? Porque a sua esperança, a sua alegria, o seu descanso está na promessa de um reino diferente, de um reino alegre, de um reino que não te torna escravo, mas um reino onde você começa a participar e a viver do amor de Deus, da suficiência de Jesus Cristo, da satisfação que vem dele em todos os dias da sua vida. Você é uma aleluia viva, né? Uma aleluia viva, e eu sou uma aleluia viva, que a nossa pátria está nos céus. Tudo aqui são detalhes da vida, importantes, necessários, fazendo tudo o que precisa, mas o nosso coração é um coração que não está preso aqui, é um coração que está liberto porque reconhece a riqueza de Deus em nossas vidas, é a suficiência de Deus, é um Pai que cuida, é um Pai que zela e que tem preparado para nós, né? Não é a minha casa, a minha vida, é a minha casa que é a minha vida, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é muito precioso, é o reino de todos. Quem é apegado a esta casa terrena é um ser muito pequeno, porque o reino de Deus, diz a Bíblia lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, nem bebida. O que ele é? Alegria, gozo, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é assim, é o reino da alegria, é o reino da vida, é o reino da satisfação, onde nós sabemos que aqui tudo é passageiro, nós somos peregrinos desta terra. O John Stott falava no livro Seu Discípulo Radical, ele era muito, John Stott, já leu, né, Batista? Muitos livrinhos deles. John Stott, morreu esse pastor anglicano, crente, muito crente, e ele morreu, e o último livro que ele escreveu foi O Discípulo Radical. Ele escreveu o que é ser discípulo de Jesus, e uma das coisas que ele falou ali é: o discípulo de Jesus não anda carregado com tranqueiras deste mundo, o discípulo de Jesus anda com pouca bagagem. Agora, quando você anda com muita bagagem, a bagagem da insatisfação, da reclamação, a bagagem daquele que acha que quando esta terra lhe fornecer a casa ideal, você vai ficar feliz,
aí você vai perder o de melhor que Deus tem para a sua vida. O de melhor, de o tempo ter vivido sempre na preocupação e na angústia, e depois chegar lá no último dia da sua vida, você olhar para trás e dizer: poxa vida, devia ter feito tantas coisas, devia ter vivido tanto bom, sem desconfiar que o meu Deus nunca permitiria que eu passasse qualquer necessidade, né? Porque Deus cuida da gente, né? Deus cuida. Por que o sujeito é opressivo e depressivo? Porque desconfia do cuidado de Deus, anda sozinho. Mas Jesus nos disse que nós não precisamos andar sozinhos, Ele anda com a gente, em nós, não é? Se você perceber bem, lá no livro de João, capítulo 14, que eu li, no caso do meu pai, há muitas moradas, você vai ver uma coisa que é sobrenatural. E a gente não presta atenção, mas se você prestar atenção, você vai ver. Do verso 3: e quando eu for preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ó, veja bem, vamos trocar pelo sentido que a Bíblia quer dizer, porque diz que o traduzir é trair, né? Ele fala: porque eu sou, e onde eu sou e estou, você também é e está. Ou seja, Jesus está em mim, Jesus está em você. Sabia? Está em nós. Ele vive aqui em nós. Jesus é a nossa vida. Você anda, vive, respira, trabalha. É a melhor pessoa que pode ser, porque Jesus está em você. E aquele cujo Jesus está nele, não passa necessidades, porque sabe que, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades que está onde? Que está onde? Em nós. Olha, ei, irmãos e irmãs, a fé de Cristo, ela é riquíssima, ela é muito rica, coisa maravilhosa, E sabe, como cristãos, nossa verdadeira casa, ela é o céu. Mesmo assim, às vezes, nossos desejos nos amarram neste lugar. Nós desfrutamos, às vezes, de bons presentes de Deus, não é? Como posses, casamento, filhos, netos, viagens, tantas coisas. Mas quando isso aqui se torna a nossa vida, começam os transtornos. Quando você inverte, começam os transtornos, porque tudo aqui é passageiro, é volátil. Eu sempre digo: sabe por que existe traça, ferrugem e ladrão? Sabe por quê, né? Deu para saber? A traça, os livros cobrem, né, o Marco? O Marco tem um problema com traça lá, não tem? Ainda bem, ele já ungiu as portas do sebo lá. Mas as traças comem tudo. Come livro, roupa, come tudo. Ferrugem, come tudo que você constrói. E o ladrão? O ladrão rouba tudo. Por que tem essas coisas? Aí Jesus olha para nós e fala assim: você não sabe pegar nesse lugar aqui. Você não sabe pegar. Você não fica agarrado nessa coisa aqui, né? Compra aquele carrão bonito lá, pode nem encostar, né? O filho não pode nem encostar, porque o botão da roupa risca o carro. Depois vai lá e dá uma arregaçada, uma batida no carro. O que faz? Isso aí, tá bom, você não sabe pegar mesmo. Por isso que vê os barbeiros. Os barbeiros também é para você não saber pegar. Já lidou com o barbeiro? Já pegou o senhor barbeiro lá, entrando no poço, o homem ia saindo. Pelo contrário, ainda quis me falar que eu estava errado. Falei: meu senhor, não estou errado, o senhor está errado. O senhor saiu pela sua direita, o senhor tem que sair pela sua esquerda. Eu estava entrando pela minha direita. Não, mas você está errado. Isso é possível, é coisa de Deus. Deus enviou esse barbeiro só para mostrar que esse carro aqui é tudo passageiro. Ainda bem que tinha outro para me emprestar lá. Aí, melhor que outro ainda. E o sujeito, a fé foi tanta que o carro voltou melhor do que foi antes da batida. Porque tinha uns pardos estragados lá, na batida já arregaçou tudo. Já arrumou tudo, o carro ficou novinho. Eu falei: mas glória a Deus pelo barbeiro. É coisa interessante. Tira a paz.
casa é lar. O nosso sonho, a ambição, nosso desejo deve estar lá, porque quando estiver lá, na celestial, tudo aqui vai se ajeitar. Você sabia? Nosso problema aqui é que nós temos problema lá. Todo problema do ser humano aqui é problema lá, sabia? Se você é nervoso, depressivo, angustiado, pobre de espírito, pobre de mente, por quê? Aí você espalha, né? Espalha para a mulher, para o marido, para os filhos, para o irmão, para a irmã, todo mundo para o lado. Por que acontece isso? Porque a sua intimidade com o de lá está errado. Mas quando você conserta com Jesus, conserta aqui embaixo. Aí você vive bem aqui. Aí bateu, armou, ficou pobre, ganha de novo, tem doença, sara, e se não sarar tem a pátria celestial. Aí você começa a viver, a mulher gosta mais de você, o marido começa a gostar mais de você, os filhos te acham o melhor pai do mundo, não é? Hoje estava dizendo assim para mim, minha filha estava conversando comigo, dizendo, eu estava falando lá no aniversário, eu falei, filho, papai vai ser um velho bem mãozinho, viu? Porque não pode ser um velho chato, né, irmão? Não pode ser um velho chato. Velho chato que fica apagando as luzes da casa e fica dando bronca, não é? Tem uma raiva, gente, esse negócio de apagar a luz. Apaga a luz. Oh, deixa a luz acesa. Eu não gosto. Eu entro acendendo. Volta apagando. Jesus amado. Mas às vezes eu vou lá da técnica da luz e deixa acesa. Essa luz é de LED, nem consome energia, criatura. Acabou aquela luz amarela que sugava energia. Deixa a luz acesa. E aí eu falei para minha filha, papai vai ser um velho bem bonzinho, viu? Pai, você gosta de arroz e feijão só? Papai gosta de arroz e feijão só, beleza. Papai, vamos no sol tomar sol? Papai vai, gosta de sol. Pai, dá dinheiro para comprar um pão? Dinheiro está tudo na sua mão, pode pegar tudo. Pode pegar, você é um velho bem bonzinho, porque velho chato, os povos começam a rezar para morrer logo. Não é? Não dá. Mas tem que tratar agora, porque se não tratar agora, você vai ser um velho chato. Porque não vai ficar bonzinho lá, quando tiver 107 anos. Aí já era tarde, né, irmão? É só no caixão, né? Já foi tarde, né? Então tem que começar agora, né? Começar agora a crer em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês no condomínio Nova Jerusalém, que vai descer. Coisa boa, queridos, coisa boa de Deus para nós. Eu vou ler com vocês Colossenses 3, verso 1 e 2. Olha, como é importante focar nas coisas do alto. Colossenses 3, verso 1 e 2. Olha só. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo? O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Morreu. A Geni que falou? Você? Que se ressuscitasse com Cristo, então morreu com Cristo. Então, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Portanto, na Bíblia é uma palavra muito importante. Ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. E pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui na terra. Lembrou? Hoje eu estava esquecido, já estava aí angustiado com a vida ruim. Ponha o pensamento, ponha a vida nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Tira os olhos de baixo, meus irmãos, irmãs, tira os olhos de baixo. Quando você olha para baixo, é um problema olhar para baixo. Nunca foi bom olhar para baixo. Hoje em dia o povo está tendo hérnia de disco na cervical, de tanto olhar para baixo. É isso aí mesmo, Caio. Aí, já está olhando para baixo lá. Está anotando a pregação no celular. É por isso que ela fica com o celular na mão. Mas a gente fica assim, todo aqui. Põe as coisas que são do alto. Pega a mente para o alto. E as coisas desta terra serão relativizadas. Você não vai ficar numa bolha. Você não vai viver de qualquer jeito. Mas você vai relativizar e vai saber que você tem um Deus vivo, que cuida e que zela de você.
Então, ao mesmo tempo que a gente desfruta dos presentes de Deus aqui nesta vida, a Bíblia fala para nós, as coisas lá do alto, que pode ter tantas coisas boas do céu, que é a presença permanente de Deus, está lá em Apocalipse 22 que nós lemos, que é o repouso e o descanso no Senhor, está lá em Hebreus 4:9, que é uma herança incorruptível, uma herança certa, que 1 Pedro 1 fala, e essa cura para esses males modernos que nós vivemos, esses males da ansiedade, esses males que nós vivemos, que está acabando com a saúde espiritual do povo de Deus, porque o mundo está entrando e entrou no meio do povo de Deus, e nós hoje somos crentes mercantilizados, que pensa com o cifrão na cabeça, que pensa que tem vergonha de dizer que está doente, que tem vergonha de dizer que está passando por fracassos, que tem vergonha de dizer que dói a vida às vezes, e a gente fica nessa doença que a gente vive, mas a promessa de Deus é diferente. Ela fala que as coisas lá do alto nos abençoa e nos tornam pessoas vivas e com vida abundante, não é? A abundância da vida. E nesta vida que tem essa casa, que se você ficar olhando muito para esse âmbito terreno, que tudo vai passar, você vai achar que as lutas são a pior coisa que te acontece, que é acabar com você. Mas olha só, as lutas vêm, mas Jesus tem uma promessa para nós. Eu vou ler com você aqui João 16:33. Jesus falou aqui, eu acho interessante que, vamos ler, João 16:33, vai acender, irmão, pode acender. O que está escrito lá? Eu digo isso porque, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem, bom ânimo, porque eu venci o mundo. É neste mundo mesmo. É neste mundo. Neste mundo nós temos aflições, lutas, né, enquanto estamos nos debatendo nessa casa terrena que nós vivemos e precisamos viver, e precisamos nos alegrar em Cristo Jesus, e mostrar Jesus para as pessoas, e a igreja ser um sal na terra, e luz no mundo, mas isso tudo faz parte da vida, as provações fazem parte da vida, as lutas fazem parte da vida, e você não é para desanimar, é para saber que você está peregrinando para o lugar celestial. Tá? E você e eu somos peregrinos desta terra. As lutas não acabarão. As lutas sempre estarão conosco. É só resolver uma, aparece outra. Mas não é para desanimar, é para você viver. É para você andar com o Senhor que está em nós. E ter bom ânimo. Porque Jesus falou, eu venci o mundo. Na oração de Jesus no capítulo seguinte, João 17, Jesus orou por nós. Sabia disso? Sabia, né? Ele falou assim, para Deus o Pai, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. A gente tem provação, mas somos guardados do mal. O mal não vai pegar a gente. Se você que crê, irmão, você crê. O mal não vai pegar você. Ele falou isso, né? Então, as provações que vêm de Deus, elas são enviadas para provar e fortalecer as nossas virtudes, ilustrar o poder da graça de Deus para as nossas vidas e testar essa autenticidade da sua presença. Quanto mais lutas, mais presença de Deus em nossas vidas. E mais Ele tem que nos lembrar que somos peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu vou terminar com uma frase tão preciosa aqui de um autor passado, Spurgeon, que ele diz assim, olha, presta bem atenção. O nosso Senhor, em sua sabedoria infinita e seu amor superabundante, valoriza a fé do povo de Deus a tal ponto que não nos separará dessas provações pelas quais a fé é fortalecida. Para que serve a provação? Fortalecer fé. Para fortalecer fé. Você jamais teria
a preciosa fé que agora o sustenta se ela não fosse provada pelo fogo. Você é uma árvore que nunca teria criado raízes tão profundas se o vento não tivesse sacudido de um lado para o outro e feito você agarrar-se firmemente às preciosas verdades da graça, da aliança que Deus fez com você. Hã? Qual que é a árvore forte? Que o vento joga um lado do outro. Essa é a árvore forte. A árvore que não tem vento, o primeiro vento que dá, quebra. O bem-estar mundano é inimigo da fé, afrouxa as articulações da bravura, estira os tendões da coragem. O balão nunca sobe antes que suas cordas sejam cortadas, e a angústia executa este trabalho para a alma ter fé fortalecida. Enquanto o trigo dorme confortavelmente na casca, é inútil para a humanidade. Ele deve ser debulhado para que o seu valor seja conhecido. Portanto, é bom que Deus prove o justo e por isto faz crescer em riquezas em Deus. Qual é a prova do seu valor? É aquilo que você é tratado, provado, preparado, é ou não é? O que faz diferença de uma pessoa de 12 anos, 13, para mim e você, que somos cristãos maduros e continuam a amadurecer? A diferença são as experiências do de 50, ou de 90, ou de 100. Essa é a diferença. Porque aquele que não aprendeu nada não presta para nada. Aquele que não foi provado em nada não presta para nada. E na fé, sem as provações, não há o desenvolvimento do músculo da fé. E é na fé que a gente já sabe, na fé que a gente desenvolve a força que nós temos para vencer dificuldades na calma. É ali que a gente vê, né? Porque se você ficar isolado das provações e tribulações, você não vai prestar para nada. Quando aqui se por falar do trigo, né, o trigo cascado não presta, ele presta quando você descasca. E ele falou de si mesmo, se você for observar em João 12:32, Jesus fala assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece? Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, que está com os olhos fixados na morada celestial, que está com a esperança na pátria celestial e que está na alegria de saber que já tem por herança a casa celestial, ele é muito tranquilo. Porque ele sabe que é como Jesus, se ele não tivesse padecido e sofrido, ficaria só na Trindade, mas ele, como o grão de trigo caindo na terra, morreu, deu muito fruto. Onde é que estão os frutos? Os frutos estão aqui, ó. Para onde eu vou, vocês também, para onde eu estou, vocês também estejam. Ele está aqui. Pelos sofrimentos é que ele deu a sua vida a todos nós. Não é, queridos? Coisa boa, né? Então as provações é para você olhar para a pátria celestial e não ficar aqui nesta terra. Porque um abismo puxa outro. Não é aqui. Eu lembro, já estou acabando, já lembro que eu morava numa cidade lá e na rua que eu morava, tinha uma casa lindíssima, a mais bonita da rua. E a gente morava lá e estava vendo construir a casa, construir. Aí chegou um tempo, parou a construção. Aquela casa maravilhosa, parou. Aí passou um tempo, sabe que vizinho e vizinho, né? Fica a alegria ao Facebook, né? Fala de um para o outro, aquela coisa, depois descobrimos. O que aconteceu? Aí o casal separou. Por que separou? Porque a mulher queria uma decoração dentro da casa e o marido não queria. Que coisa, né? É coisa triste. Acho que isso aí é alegria? Tem casal que vive numa tapera, mas vive bem, cozinhando mandioca. Comendo mandioca cozida, mandioca frita, arroz, mandioca. É ou não é? E está feliz. Está alegre. Por isso que o Roberto quer levar a final do lado em Cambará para ficar naquela casinha modesta lá comendo manga, carambola, plantando mandioca. Mas a final ela não quer. Ela prefere morar na Silva Jardim.
A minha esposa, um dia, eu estava na casa do meu irmão, muito querido aqui da igreja, no sítio lá, eu falei assim, que delícia, ele tem uma casa da frente assim, mas é mais longe, né? Aí eu falei assim, que sossego essa casa, né, amor? Eu podia alugar essa casa do irmão, né? Aí ela falou assim, nesse sossego aqui? Eu falei, nesse sossego. Ela olhou para mim e falou assim, prefiro morrer atropelado na Silva Jardim. Eu falei, Jesus poderoso, né? Não quer sossego não, quer cidade. Mas às vezes é a paz, é aquilo que nós vemos que nos liberta. Amanhã, quando você for viver a segunda-feira, viva a segunda-feira alegre, irmão, leve, feliz. Tem dificuldade? Todo mundo tem. Lá em 1 Pedro 4, ele fala assim, meus irmãos, não vivo essa aprovação, esse fogo ardente, como se fosse só vocês que passam por isso. Mas lembrem-se que todos os santos passam pelas mesmas provações. É o olhar para cima, é na casa celestial. Aqui você vai arrumar, fica tranquilo, que vai dar jeito. E olha, que bom é ter a nossa casa terrena, né? Receber amigo para comer, receber gente, fazer um grupo pequeno, fazer tantas coisas boas. Mas olha que tudo isso não impeça eu e você de alcançar a pátria celestial. É lá que importa. E você não precisa chegar lá não, pode viver aqui agora. Não precisa morrer para viver bem com Deus na eternidade. Isso é muito pobre. Viva bem agora com a fé em Jesus Cristo, aquele que diz que você tem já uma grande casa na pátria celestial. É maravilhosa. E essa lembrança que Jesus falou para nós, creio também em Deus, creio também em mim. Uma frase que eu não falei aqui, mas eu achei muito interessante, a frase que alguém disse para nós, e eu li essa semana, ele diz assim, perdi. O cara disse assim, olha, o importante não é você conquistar coisas, mas em diminuir os seus desejos para viver satisfeito em todas as coisas. Porque o desejo da carne só aumenta. Você ganha um, quer dois, você ganha dois, você quer quatro, você tem uma casa, você quer três, e aí começa, né? Aí começa aquela vida da avareza. Aí a mulher chega e fala, vamos lá conhecer, lá vamos tirar um dia na casa lá em Matinhos. Você fala assim, não, Matinhos nada não, vamos comprar aqui, tem que pagar a casa. Aí começa aquela coisa, porque o ser humano é assim, mais. Mas o reino de Deus, quando você vive, é mais de Cristo. Mais de Cristo, e menos dessa terra. Aí que você vai ver como você será feliz e abençoado. Amém, querido? E talvez se não for amém, você pensa e ora a Deus, né? Porque nem tudo é amém na vida, né? Mas pensa em Deus, coloca a vida diante do Senhor. E eu queria orar com você, né, nesta noite, que nós tomamos ceia, que você olhasse para a pátria celestial e pedisse ao Espírito Santo. Talvez esse seja o problema. Talvez seu problema é a ansiedade, excesso, seu problema é desejo em excesso, talvez esteja te corroendo a mente, a alma, o espírito, mas que você coloque diante de Deus para Ele diminuir, para Ele trazer a nova Jerusalém para a sua cabeça, antes dela vir de fato, e você aprender a ser feliz e abençoar. Bem, vamos orar? Quero orar com você. Você que nesta hora está aí, deseja oração, às vezes você anda muito preocupado com a vida. Vamos orar, quero orar com você. Coloca diante de Deus a sua vida aí. Ore a Deus você primeiro. Diga, Senhor, olha, coloca aqui a minha vida. Estou com dificuldade. Estou nervoso, estou nervosa, estou ansioso. Estou mal-humorado. Coloca diante de Deus a sua vida. E já vou orar com você. Em nome de Jesus.